Ei pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre quantidade de movimento. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem aqui nos comentários outros exercícios que vocês têm dúvidas, para que eu possa resolver para vocês em outros vídeos. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, isso ajuda demais para fazer esse canal crescer e contribuir com outras pessoas. Também segue a gente no Instagram, @ei.passei. Lá tem conteúdo legal todos os dias. Então, vamos pro vídeo. Então, o primeiro exercício de hoje diz o seguinte: uma bola de bilhar de massa 205 gramas com velocidade inicial de 15 cm por segundo colide com outra bola de bilhar, que estava também em movimento com velocidade de menos 3j cm por segundo, e as duas ficam grudadas. A velocidade em centímetros por segundo do conjunto depois da colisão é d. Então aqui eu anotei as informações que a gente tem do exercício. A gente sabe que no final, a massa final do nosso conjunto é a soma das duas massas, m1 mais m2. Isso, primeiro porque ele falou. Ele poderia ter dito também que isso é uma colisão inelástica, e aí a gente conseguiria fazer também desta maneira. Portanto, se a gente fizer que a quantidade de movimento inicial vai ter que ser igual à quantidade de movimento final, nós teremos a massa 1 vezes a velocidade 1 inicial, mais a massa 2 vezes a velocidade inicial do 2. Isso vai ser igual a m1 mais m2, soma das duas massas, que é a massa final, vezes a velocidade final. No caso aqui, a gente tem que fazer isso vetorialmente, senão não dá certo, porque cada uma das massas estava andando para uma direção diferente, certo? Então, vamos lá, a gente pode então isolar o VF. O VF, então, vai ser igual a mv e 1. Vou colocar m aqui porque m1 é igual a m2, então isso pode ser igual a m, direto. Mais m v2 dividido por 2m. Aqui m1 mais m2 é m mais m, que dá 2m. Portanto, se a gente cancelar essas massas, a gente vai ter que vai ser metade de cada uma das velocidades. Portanto, 15i menos 3j dividido por 2. Ou seja, a velocidade final ela vai ser igual a 7,5 i menos 1,5 j metros por segundo. Porém, ele pede para a gente não a parte vetorial, certo? Não essa parte vetorial, mas sim a parte escalar. Portanto, para a gente achar a parte escalar, ou seja, o tamanho do vetor VF, basta a gente fazer o módulo do vetor. O módulo vetor é as suas componentes, a soma das suas componentes ao quadrado, e depois tirar a raiz quadrada dela. Isso daqui caracterizado o módulo de um vetor, ou seja, 7,65 centímetros por segundo. Essa daqui é a nossa resposta deste exercício. Bacana, gente? Então, vamos para o segundo exercício de hoje. O segundo exercício diz o seguinte: uma bala de revólver de massa 200 gramas tem velocidade horizontal de 300 metros por segundo.
colide e fica presa num bloco de madeira de massa 1000 gramas, que estava em repouso num plano horizontal sem atrito. A velocidade com que o conjunto bloco mais bala começa a se deslocar é em metros por segundo d. Portanto, aqui eu anotei para a gente as informações do exercício. Massa da bala, 200 gramas. Massa da bala inicial, 300 metros por segundo. Massa do bloco, 1000 gramas. Velocidade do bloco, 0. Como o conjunto final vai se movimentar junto, né? Então a gente tem uma colisão inelástica, que nem foi no exercício passado. Portanto, a gente sabe que a quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. Portanto, a massa da bala vezes a velocidade da bala inicial, mais a massa do bloco vezes a velocidade do bloco inicial, vai ter que ser igual à soma das duas massas, massa da bala mais massa do bloco, vezes a velocidade final que a gente vai ter. Portanto, a gente sabe que a velocidade do bloco inicialmente é 0, então a gente tem que 0,2, que é a massa da bala, vezes 300 metros por segundo, tem que ser igual a 1,2, que é a soma de massa da bala mais massa do bloco, vezes a velocidade final. Portanto, a velocidade final vai ser igual a 50 metros por segundo. Certo? Viram que isso é exercício mais simples, né? Mais simples, pelo menos em relação ao exercício anterior que a gente fez, né? E o exercício anterior ele foi bem mais complexo, né? Da aula anterior, porque tinha que trabalhar em 2 eixos diferentes e tal. Isso era um pouquinho mais chato. Então nesse daqui a gente tem um pouquinho mais fácil da gente resolver. Bacana? Então por enquanto é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu!